não deu certo, mas vamos lá. Então, boa noite, pessoal. Então, como a Valéria apresentou, eu sou fisioterapeuta na UTI pediátrica do Hospital de Clínicas e também fisioterapeuta na UTI neonatal do Hospital São José dos Pinhais. Então, tem bastante gente de São José também na live e eu já agradeço bastante. Então, a gente vai falar desse assunto bem relevante nos dias atuais, né? Que é a deshospitalização infantil, como é que ela ocorre e como é que a fisioterapia ela está inserida nesse contexto de alta segura, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre esses processos. Mas antes da gente falar da deshospitalização, de todo o processo que envolve essa alta segura, é importante a gente olhar para trás, algumas décadas atrás, o que que ocorreu dentro da assistência hospitalar, dentro de uma UTI pediátrica. Então, houve o aprimoramento das tecnologias, então, aparelhos ficaram mais sofisticados, a assistência foi melhorada para os pacientes, e com isso ocorreu o aumento de sobrevida de RNs com limitações. Essas crianças, então, elas vão precisar de cuidados multiprofissionais por toda a vida. Então, é uma criança que vai precisar de fisioterapia, fonoaudiologia, por um longo caminho aí pela frente, um longo caminho de reabilitação. E essas crianças são chamadas, então, de crianças com condições crônicas complexas, que são as crianças da nossa aula de hoje. Geralmente, elas têm dependência de algum tipo de tecnologia, né? Então, são crianças que fazem uso de dispositivos médicos decorrentes de uma situação ou agrava a saúde, a fim de suprir a perda de uma determinada função vital do organismo. E os principais cuidados tecnológicos que essas crianças podem apresentar, então, como exemplo, a derivação ventrículo-peritoneal, traqueostomia, gastrostomia, oxigenoterapia, sonda enteral e a ventilação mecânica invasiva e não invasiva. Então, esse é o perfil das nossas crianças que fazemos a deshospitalização na UTI pediátrica. Só que a gente entra numa questão bem delicada, que seria a questão dos leitos hospitalares. E o que que isso tem a ver com as crianças com condições crônicas? É que o internamento dessas crianças, ela é muito alto. Então, eles têm um alto tempo de permanência que poderia ser substituído por internações domiciliares. E a gente sabe que os leitos hospitalares são limitados, principalmente quando a gente fala de pediatria. Esse estudo de Soares, ele mostra que o Brasil tinha em 2023 6.489 leitos de UTI pediátrica, distribuídos aí em 708 unidades de saúde, sendo que a metade desses eram alocados para o SUS. E a distribuição territorial é muito, muito desigual. Então, não tinha regiões de saúde que não tinha nenhum leito de UTI pediátrica. Então, com esse tempo de internação longo, ele tem um impacto muito grande para o sistema de saúde. Então, a gente não tem essa rotatividade de leitos, a gente precisa pensar aí em amenizar essa demanda muito grande de leitos de pediatria para os leitos que são insuficientes. Então, ao passo que se o hospital, a gestão do hospital pensar em deshospitalização, identificar esse paciente ali logo no começo, a gente consegue uma alta bem mais ágil e também bem mais segura. E o que que seria então essa deshospitalização? É a desinstitucionalização de pessoas internadas em ambiente hospitalar, prevenindo reinternação desnecessária, garantindo agilidade para o domicílio e a reinserção dessas pessoas nas redes de atenção alternativas ao hospital. Então, é garantir que esse paciente ele vá para casa de maneira responsável, de maneira segura, e assim a gente consegue melhorar esse fluxo de leitos dentro de um hospital. E os benefícios da deshospitalização são inúmeros, então eu tentei colocar aqui alguns deles. Então, humanizar a atenção, aumentar a interação social, ou seja, aquele paciente que vai poder estar perto dos seus familiares, dos seus irmãos, dos seus avós, são pacientes que geralmente não têm tantas visitas ali dentro do hospital, então vai ficar perto da família. Evitar que o usuário fique exposto a infecções hospitalares, vai disponibilizar leitos para os usuários que necessitam de internação hospitalar, como eu já falei, minimizar o uso desnecessário de exames e medicamentos,
minimizar as intercorrências clínicas e melhorar a qualidade de vida dos usuários e seus familiares. Então, a partir de agora, eu vou colocar aqui para vocês como é as nossas rotinas na UTI pediátrica quando o assunto é deshospitalização. Então, a gente tem os protocolos, a gente segue um passo a passo, e eu queria mostrar para vocês um pouco dessa vivência. Então, como que começou esse processo de deshospitalização na UTI pediátrica? Então, começou primeiramente com as primeiras cartilhas que a Valéria, né, que é a minha chefe, ela começou a implantar na UTI, né? Então, as primeiras cartilhas de orientações foram da fisioterapia. A Valéria, como sempre, muito visionária, já imaginava que a gente ia criar esse grupo de trabalho aí, que a gente ia conseguir fazer uma deshospitalização segura na UTI. Ela começou com essas cartilhas de orientações da fisioterapia. E com isso, a gente viu que estava dando muito certo, a gente estava recebendo muito feedback positivo dos pais, e a gente pensou em expandir, né, essas cartilhas para outros profissionais lá dentro da UTI. Então, a gente sentiu a necessidade de criar um grupo de trabalho de orientações de alta. Então, esse grupo de trabalho, ele é multiprofissional, então ele contém vários representantes ali de várias categorias profissionais de dentro da UTI, e a gente, cada profissional fez a sua cartilha, então cada cuidado agora tem uma cartilha específica. Então, a gente conseguiu aí englobar vários cuidados e orientar de forma bem mais efetiva ali os pais das crianças. Então, aqui eu fiz para vocês uma trilha, né, de como seria é, a, o caminho dessa criança do hospital até a casa, através de vários passos aí que a gente vai seguindo ao longo da aula. Então, o primeiro passo seria o início do cuidado. Então, quando a gente recebe a criança no hospital e a gente vai cuidar da situação aguda que o paciente está apresentando. Enquanto a gente inicia o cuidado, a gente vai identificar o paciente e vai fazer algumas perguntas. Será que é o paciente que vai precisar de algum tipo de dispositivo? Qual dispositivo o paciente vai utilizar? Se vai utilizar algum tipo de suporte ventilatório ou não? E se o paciente está estável? Se a gente identifica esse paciente logo no começo, a gente vai traçando já as metas para deshospitalizar esse paciente. Depois que a gente identificou o paciente e ele estabilizou o quadro, aí a gente vai para o passo número 4, que é o treinamento dos cuidadores. Nessa fase de treinamento de cuidadores, os familiares eles são protagonistas nos cuidados. Então, eles vão observar as rotinas da UTI pediátrica num todo. Então, desde a troca de fralda até o banho, aspiração de traqueostomia, como preparar a dieta, como preparar a medicação, e vai esclarecendo dúvidas, né? Sempre perguntando, se tiver, a equipe vai estar sempre do lado, né? Em apoio constante à família. Então, eu abro aqui um parêntese para elogiar bastante a equipe da UTI pediátrica lá do Hospital de Clínicas, que eles são muito engajados com a deshospitalização, com o treinamento dos pais, dos familiares. Todos eles, assim, a gente fala que a gente está num grupo onde todo mundo está falando a mesma língua, então, independente de quem o paciente esteja ali no cuidado no dia a dia, esse paciente os pais, os familiares vão receber a mesma orientação, do mesmo jeito, com o mesmo carinho e o mesmo cuidado. E eu coloco aqui uma foto para vocês bem interessante, que é um checklist de acompanhamento do treinamento dos cuidadores. Esse checklist, ele fica ali à beira-leito do paciente, e quando a gente passa a orientação para os familiares, a gente escreve o que que a gente passou de orientação, coloca a data, e quem recebeu a orientação faz ali uma assinatura, e quem passou a orientação também faz ali uma assinatura. Desse modo, a gente consegue ver o acompanhamento de tudo que os familiares estão recebendo de orientação. Então, fica mais fácil da gente visualizar o que que precisa mais de treinamento, o que que os pais já estão aprendendo ou não. Essas duas fotos, então, aqui
de crianças que internaram na UTI pediátrica, onde os pais ali conseguiram estimular, né, dentro do ambiente hospitalar, e fazer toda essa integração com a equipe, ele sempre sendo protagonista nos cuidados e sempre colocando a criança no colo, estimulando a andar. Então, a gente sempre faz com que esse laço da criança com os pais permaneça, mesmo que seja dentro do hospital. Eu trago aqui esse artigo para vocês bem interessante, que ele mostra que esse treinamento com os familiares, ele pode ocorrer de maneira bem protocolada, assim, fazendo um padrão de semanas. Então, aqui ele separou por semanas o que que os pais podem aprender. Aqui, no caso, separado em 6 semanas. Eu sei que fica bem longe da realidade do que a gente apresenta, que a gente observa aqui no Brasil. Geralmente, às vezes, a gente precisa muito mais do que 6 semanas para ensinar os pais, mas aqui eu achei interessante a gente colocar como o cuidado ele vem padronizado, né, por semanas e o que que os pais conseguem aprender durante esse período. Então, ali na primeira semana, eles olham vídeos de traqueostomia, na segunda semana eles vão mexer com o ambu, aprender como lidar com o ambu. E isso é bem legal porque serve como um molde para a gente também fazer dentro do nosso serviço. A quinta fase, então, seria a entrega dessas cartilhas. Como eu falei para vocês, nós temos cartilhas de diversos cuidados, então temos cartilhas de como dar banho na criança, como administrar a dieta via sonda, os direitos e deveres da criança, enfim, são várias cartilhas, o total são 13, e cada cartilha é uma orientação diferente, e cada cartilha foi feita por um profissional diferente também. E daí a gente teve o cuidado de traduzir algumas dessas cartilhas para outra língua, que não fosse o português, porque a gente está recebendo bastante pacientes de fora, né? Então, a gente teve esse cuidado de fazer essa tradução para os pais e familiares se sentirem em casa, sentirem que a UTI está tendo esse olhar diferenciado para esses pacientes, né, e que a gente está respeitando a língua materna deles. Então, a gente teve um feedback bem legal, assim, quando a gente trouxe essas cartilhas traduzidas para as famílias. Então, a primeira cartilha que eu apresento para vocês é a cartilha de aspiração em ambiente domiciliar. Então, todas essas cartilhas, elas têm uma linguagem bem simples, bem objetiva, porque a gente tem famílias de vários graus de escolaridade, de instrução, então a gente precisa colocar uma linguagem bem mais simples, bem objetiva, com várias figuras, várias ilustrações. E aqui na cartilha de aspiração, a gente colocou como é que faz a aspiração da traqueostomia, o passo a passo, qual é a ordem de aspiração, o que que acontece depois da aspiração com a criança. Enfim, a gente foi colocando ali algumas dicas, o passo a passo para os pais terem aí em mãos, né, esse material de forma física, para poder, se tiverem alguma dúvida depois, eles podem estar consultando esse material que vai estar sempre com eles, né? Então, a gente passa as orientações verbais, mas eles têm esse material de apoio. A gente sabe que os pais, eles são bombardeados de muitas informações, né? E a gente percebeu que no começo, quando não tinha todas essas cartilhas, que eles ficavam com muitas dúvidas. Então, ter esse material físico ajudou a eles a compreenderem melhor e assimilarem melhor as orientações que a gente estava passando. A segunda cartilha é a cartilha de cuidados com a traqueostomia. Então, a gente colocou o que que é uma traqueostomia. Então, são coisas simples para a gente, mas para os pais é algo novo, é algo diferente. Então, a gente tem que explicar desde o começo para que serve um balonete da traqueostomia, como é feita a limpeza do pescoço, troca do cadarço, para que que serve o ambu. Então, tá tudo bem descrito e bem ilustrado assim para os pais aprenderem de forma bem fácil. Essa outra cartilha é a cartilha de estimulando o seu bebê. A gente colocou alguns exercícios
bem simples, bem básico, que os pais podem fazer em casa. A gente sabe que essas crianças com condições crônicas complexas, elas precisam fazer fisioterapia meio que todos os dias, porém, não é a realidade de muitas famílias, né? Então, as famílias não têm condição de pagar várias sessões de fisioterapia e o governo também não disponibiliza de muitos dias ali de visita domiciliar. Então, a gente colocou alguns exercícios simples que os pais podem estar fazendo em casa para evitar lesão de pele, para melhorar a mobilidade articular, para melhorar a circulação sanguínea. Então, a gente colocou ali essas orientações. A próxima cartilha é a cartilha de ventilação mecânica invasiva domiciliar. Essa cartilha ela vai colocar algumas dicas que os pais podem ter quando o paciente está em ventilação mecânica invasiva, alguns dos principais alarmes para eles ficarem atentos, para que serve um filtro HME, como colocar água no umidificador, enfim, é, algumas dicas que eles podem estar fazendo em casa caso ocorra algo diferente, assim, ou então como lidar com a ventilação mecânica em casa. Então é bem legal. Tem uma de ventilação não invasiva também, porém ainda não está completa, está faltando alguns ajustes, mas logo teremos também mais uma para integrar o time. Aqui, então, a gente apresentando as cartilhas para os pais. Essa foto foi tirada durante uma roda de conversa. As rodas de conversas, elas acontecem lá na UTI, com quem puxa a roda de conversa, quem é a líder da roda de conversa é a nossa assistente social, a Solange, que está aqui na foto. E toda semana ela leva um profissional diferente para falar da sua importância na UTI. E nessa semana era a semana da fisioterapia e eu fui como representante. E nessa roda de conversa a gente mostrou as cartilhas para os pais, recebemos feedback, né? Eles acharam que realmente é algo muito legal de se ter na UTI, que é algo que a linguagem é muito fácil e a Sol, ela faz essas rodas de conversa para aproximar os profissionais dos pais e é bem interessante, bem legal e é muito gratificante ter profissionais que pensam assim, né, de aproximar os profissionais das famílias e é bem bacana essas rodas de conversa. Seguindo aqui então o nosso fluxo, no passo 6 a gente tem o pedido de materiais. Então, o que que a gente faz? A gente vai sinalizar quais são os materiais que a criança vai utilizar em casa. Então, se é sonda de aspiração, quantas sondas a criança vai utilizar por mês, qual é o número dessa sonda, se vai precisar de gaze, luva estéreo, luva normal, ou então vai precisar de aspirador portátil ou não, e a gente faz toda essa lista e essa lista é oficializada pela equipe de gestão de altas, né, pela figura da enfermeira Tatiana, que está sempre em contato com a gente na UTI pediátrica, e o pessoal da gestão de altas vai entrar em contato com os municípios para ver quais são os insumos disponíveis. Nem sempre os municípios têm disponível todos os insumos que a gente pede, e daí, no caso de algum aparelho, que é o que é mais negado pelo município, pelo governo, a gente novamente conversa com a nossa super assistente social, a Solange, e daí o material ele é judicializado. Seguindo, a gente tem o passo número 7, que é o passeio externo. É um passo extremamente importante. Ele é um dos passos mais importantes que tem quando a gente pensa em deshospitalização fora do Brasil. E aqui na UTI pediátrica do Hospital de Clínicas, a gente tenta fazer o passeio externo com a criança internada ainda no hospital, para a gente ver como organizar e fazer toda essa logística de como a gente vai fazer esse transporte do paciente. Porque chegando em casa, o paciente vai precisar fazer suas consultas, vai precisar viajar, ou então visitar alguns familiares. Então, a gente precisa fazer toda essa organização
e que essa organização seja feita dentro do ambiente hospitalar, primeiramente, para os pais se sentirem mais seguros. Eles sentem muita insegurança quando fala de tirar a criança do leito e transportar para outro lugar. Então, é nesse passo de passeio externo que a gente vai mostrar que é possível tirar a criança do leito e é possível levar a criança para tomar um sol, para ver uma movimentação na rua, para fazer suas consultas. E eu deixo aqui com vocês algumas fotos de passeio externo que a gente fez já na UTI. Essa primeira foto aqui foi a Niege, que fez esse passeio. A Niege era fisioterapeuta aqui da UTI, agora ela está no Pará. E ela adorava fazer esses passeios externos com as crianças, levar a criança para tomar sol. E ali na foto tem uma médica junto, uma residente de fisioterapia. Então a gente faz essa organização e os pais ficam felizes de ver que é possível tirar a criança do leito para passear. Nas outras fotos também, ali a gente fez toda uma logística de colocar um ventilador mecânico embaixo do carrinho, com oxigênio, e daí os pais vão juntos, sempre vendo como é que a gente vai organizar toda essa situação, e daí a gente consegue fazer, então, esses passeios dentro do hospital. E no passo 8, então, enquanto os pais e os familiares estão treinando, chegam os materiais para a gente fazer o treinamento e adaptação dos aparelhos. E é o fisioterapeuta que vai fazer todo esse treinamento com os familiares e vai adaptar as crianças aí aos aparelhos que chegam para a gente na UTI. Então, tem os aparelhos de oxigenoterapia, que pode ser através do cilindro ou de concentradores. Então, aqui a foto de duas crianças que a gente deshospitalizou utilizando oxigenoterapia, né? A gente faz toda essa adaptação de quantos litros a criança vai fazer de oxigênio, se vai ficar confortável mesmo com essa litragem escolhida. A ventilação não invasiva também, a gente pode pedir alguns exames para critérios de indicação da VNI, como espirometria, gasometria, manovacuometria ou peak flow, então para indicar a ventilação não invasiva para esses pacientes. Geralmente eles são classificados em dois grandes grupos, são pacientes de doenças obstrutivas, no caso pacientes com fibrose cística, e de doenças restritivas, no caso das doenças neuromusculares, como a amiotrofia espinhal e distrofia muscular. Então, aqui temos dois exemplos de pacientes, utilizando não invasiva para ir para casa. E a ventilação mecânica invasiva também, e a gente toma todo o cuidado de indicar o aparelho certo para essas crianças, porque às vezes o governo não entende qual é o tipo de aparelho que é para ser fornecido para a criança, e eles acabam mandando um aparelho de BiPAP, e a gente diz, não, é um aparelho de suporte avançado de vida, que a criança precisa de ventilação mecânica invasiva. Então, a gente faz toda essa interseção aí para a gente conseguir o aparelho adequado para as crianças. E daí a gente faz toda a adaptação desses equipamentos, faz os ajustes de ventilação mecânica e tudo para a criança ir para casa do jeito mais certo possível. Outro aparelho também que a gente pede bastante quando tem indicação é o aparelho de assistência à tosse, mais conhecido da gente como Cough Assist, que é um aparelho que auxilia a tosse mecanicamente por meio de uma pressão positiva, que gera maior volume pulmonar inspiratório seguido de uma pressão negativa. E essa variação de pressão e de fluxo faz com que ocorra um deslocamento de secreção, então simula uma tosse. Isso é muito, a gente indica bastante para pacientes neuromusculares, né, que não conseguem gerenciar as secreções e tem uma tosse mais débil, então a gente indica bastante para eles e é um aparelho muito versátil, porque a gente pode usar via máscara facial ou diretamente ali na traqueostomia. Geralmente é um aparelho que o governo não fornece e geralmente os pacientes conseguem através via judicialização. Então, o próximo passo, os médicos vão ver as consultas pós-alta. Então, como é que vai ser esse retorno do paciente? Ah, precisa passar no ambulatório da neuro, da pneumo. Então, tudo isso é organizado para poder a gente chegar nos finalmente aí da alta do paciente. Então,
Depois de todo esse curso que eu falo, né, desse treinamento, a gente entrega o certificado para os pais e os familiares. O que seria esse certificado? O certificado ele significa, é uma coisa simbólica, é como se fosse o fim de ciclo de treinamento para os pais, né? Então, eu coloco aqui algumas fotos para vocês observarem. Então, quando os pais e os familiares, eles passam por todo esse treinamento, no final a gente entrega esse certificado. Geralmente tem uma fotinho deles ali durante a estadia na UTI, e esse certificado, como eu falei, é bem simbólico. É para mostrar que eles têm capacidade de levar essa criança para casa de maneira segura. Então, meio que empodera os familiares de que eu posso fazer, eu consigo lidar com com o meu filho em casa, fazer todos as orientações, cumprir todas as orientações que a equipe nos passou. Então, fica aí como o final do ciclo de treinamento dos familiares. Aqui a gente tem, então, algumas fotos que a gente tirou desse momento, sempre um momento de muita alegria, os pais estão já visualizando, né, a alta. Então, aqui a equipe entregando sempre o certificado, e aqui nos anos que se seguiram, e a gente tem até 2026, aqui no começo do ano, também a entrega dos certificados. E por último, a gente tem a alta do paciente, né? Só que esse paciente não vai ficar desassistido, obviamente, não vai ser paciente mais da UTI, mas vai ser assistido por um outro tipo de programa, que seria então o Serviço de Atenção Domiciliar, que é o SAD. Ele entra aí como estratégia central para a deshospitalização e representa um marco muito importante na oferta de atenção domiciliar no âmbito do SUS. Então, o paciente vai ser assistido por esse serviço de atenção domiciliar, através de visitas ali alguns dias da semana, onde conta com uma equipe multiprofissional, né, que vão estar integrada a uma rede de atenção à saúde, que vão estar dentro da atenção básica. É, falando, então, de modalidade da atenção domiciliar, esses pacientes eles podem ser divididos em três grandes grupos. O grupo AD1 são crianças que requerem cuidados com menor frequência e com menor necessidade de intervenções multiprofissionais. O AD2, então, são crianças com maior frequência de cuidados intensificados e sequenciais, necessidade de cuidados paliativos, prematuridade e baixo peso em bebês. E o grupo AD3, que são crianças do AD2, mas que usam equipamento e precisam de algum procedimento de maior complexidade. Então, entra aí a maioria das nossas crianças que são deshospitalizadas na UTI. Então, como é que é o perfil dos nossos pacientes? Vindo ali desde 2018 até o começo de 2026. Então, tivemos 54 pacientes deshospitalizados, e a maioria deles usando traqueostomia, gastrostomia, e 24,10% deles utilizando ventilação mecânica invasiva, 24 horas por dia. E o que isso quer dizer? Que a população, então, caracteriza-se por elevada dependência de suporte tecnológico, especialmente traqueostomia e gastrostomia, um perfil típico de crianças com condições crônicas complexas. Em relação à classificação dos pacientes, então, ali a maioria dos pacientes no nível AD3, que indica, então, elevada complexidade assistencial e necessidade de acompanhamento especializado após alta. E quais seriam as perspectivas futuras do nosso serviço? Além de ampliar todo esse programa, esse planejamento de alta da pediatria para outros setores do hospital, como a UTI neonatal, como enfermarias da neurologia, o primeiro seria uma enfermaria ou uma ala para deshospitalização. Então, retirar essas crianças da UTI e colocá-las em um ambiente especializado para treinamento, né? Como funciona fora do Brasil. Então, a gente amenizaria ali, então, esses leitos ocupados de UTI e colocariam essas crianças crônicas em uma enfermaria especializadas para treinamento. Teríamos também
que pensar num ambulatório de follow-up. Então, como receber esses pacientes de volta? Então, a gente veria se os pais estariam realizando os procedimentos que a gente orientou de maneira correta, se eles têm ainda algumas dúvidas com relação aos procedimentos, e nesse ambulatório também serviria para troca de dispositivos, como traqueostomia, gastrostomia. Então, quem sabe aí com o nascimento do HCzinho a gente possa contar com esses espaços. E por último, seria um spoiler do que vai acontecer daqui a alguns meses, seria o lançamento do livro de deshospitalização. A gente está finalizando aqui, procurando editoras para o lançamento e espero que em breve esteja nas mãos de vários profissionais aí, Brasil afora, que é o que a gente acha que vai acontecer, que é o nosso guia prático de cuidados. Então, tudo que é relacionado à deshospitalização, todas as orientações que a gente oferece para os pais vão estar nesse guia prático. E ele é um guia feito para os pais e familiares, porém, os profissionais da saúde vão se beneficiar bastante da leitura desse guia, porque ele trata de uma linguagem muito simples sobre as orientações, porque uma coisa é você aprender aquilo que você aprendeu na faculdade de maneira técnica, de maneira científica, e outra coisa é você passar para os familiares de maneira simples. Então, não é uma tarefa fácil. Então, tendo essa ajuda aí do guia prático, eu acho que os profissionais também vão se sentir mais à vontade de passar as orientações para os familiares. Eu coloco aqui algumas referências que eu utilizei para a aula de hoje. Obrigado. Deixo aqui, então, minhas redes sociais e meu e-mail. Ótimo, obrigada, Bruno. Deixa eu voltar. Isso, volta aqui para a gente ver você. Yuri, você já está aí? Olha, ali Ah, eu tive que uma hora entrar pelo telefone, meu computador aqui, me perdoa, Bruno. Pô, eu fiquei triste aí de ter desconectado em alguns momentos, mas algumas coisas aí para a gente conversar ali. Meu computador ele está senil e ele está dando sinais de falência de múltiplos sistemas. É mais ou menos assim. Mas, primeiro, Bruno, tá? Retomando a conversa aqui, parabéns pela tua aula, parabéns pela iniciativa, Valéria também, né? Que foi uma percursora, né? Dando, né? Todo esse caminho, começando com orientações simples e às vezes se tornando esse projeto grandioso aí, como o Bruno falou, em realmente tornar um livro, né? Temos que botar, Valéria, bota o Bruno em contato lá com a Cíntia, com a editora dos editores, né? Eu acho que eles são parceiros ali para encabeçar esse livro, e fica aqui uma sugestão para decolar o projeto aí, que realmente é sensacional. Opa, obrigado, então. excelente, É isso. Estou vendo aqui, excelente. Eu né? Eu acho que. perdi o Ui, chat. desculpa. Vai, pode falar aí, Valéria. Não, não, continua, depois eu falo. Manda ver aí que você já está Bora, na estou no embalo plataforma de aqui. lançamento. Manda Ok, ver. boa. Tá bom. Então, Bruno, assim, ó, a gente puxar um pouquinho para algumas discussões, tá? Eu vi ali, tô falando, né, daquela importância, e eu acho que é sensacional, assim, a gente ter a ideia que esse treinamento dos familiares para procedimentos mais complexos ou procedimentos especiais, né? E aí a gente está falando principalmente em cuidados respiratórios, um uso da ventilação, cuff assist, aspiração desses pacientes. Então, isso começar dentro da UTI, porque normalmente esses pacientes, eles, quando são mais complexos, eles passam assim um tempo enorme dentro da UTI. A enfermaria é um negócio assim, ó, tá tudo certo, tudo bem, e vai para casa, entendeu? E aí, quando os Exatamente. familiares chegam na UTI, na enfermaria, eles acham, pô, agora vamos começar a pensar na alta, o médico chegou e diz aqui, ó, tá aqui a alta, por favor, vocês pegam as orientações do profissional. E aí começa aquele desespero todo, né? Então, pensando nesses treinamentos, tá?
dentro do que vocês têm desenhado, dentro do que vocês têm praticado, existe algum treinamento que a fisioterapia talvez seja mais requerida, ou existe algum treinamento que seja mais dificultoso, né, para ser dado para os familiares? Aqui eu vou citar uns, né, por exemplo, os cuidados com manuseio e estimulação sensório-motora, ou seria orientar uma aspiração. Qual é a ideia de vocês, qual é a vivência de vocês nesse sentido? Então, todos os cuidados que a gente passa, todos eles a gente vai ter algum tipo de obstáculo. Como eu falei, são famílias de diversos graus de escolaridade. Então, assim, explicar o que é uma aspiração para uma família que nunca viu isso na vida é muito difícil. Então, a gente tenta conversar da melhor forma possível, da maneira mais simples possível. Então, assim, não existe um treinamento que seja mais difícil, sabe? Todos eles vão representar algum tipo de desafio para a gente. Por isso que a gente pensou nessas cartilhas, para a gente orientar essas famílias e também eles terem esse material consigo, né? Sempre ficar revisando, sempre perguntando quando tem dúvidas, mas todos os treinamentos são bem difíceis, assim. Mas depois, Yuri, que eles conseguem pegar ali o jeito e aprendem, nossa, é super demais ver assim o crescimento deles com relação a fazer e executar os procedimentos. Eu acho que é o empoderamento, né, cara? Assim, a partir do momento que Exatamente. tu tem um procedimento que às vezes eles olham para o profissional de saúde, às vezes com acúmulo de secreção, uma aspiração simples, né? E a mãe fica lá meio, né, sem saber o que fazer, o pai também, mas a partir do momento que a gente consegue treinar isso aí, tu dá um poder para eles, deles Uhum. realmente se sentirem que podem manejar a criança e eles podem realmente tirar ela de um sofrimento, de uma situação complicada. Eu acho que tu falou tudo aí, realmente muito bom. E eu acho que também, assim, eles passam bastante tempo da internação de forma muito passiva, só observando, e eles querendo ajudar de alguma forma, né? Então, quando a gente passa o treinamento para eles, eles se sentem, sabe, empoderados mesmo, de que eles conseguem fazer executar esse procedimento, né? E de maneira, às vezes, muito melhor do que a gente, porque a gente treina bastante eles, né? Então, eu acho que é bem legal observar essa mudança de comportamento das famílias. Show. Deixa eu dar um toque aqui dentro do que eu vi tu falando ali sobre a ventilação mecânica invasiva Uhum, domiciliar, né? Valéria também, eu enquadro aí um pouco aí o pessoal da velha guarda também, de certa forma, e a gente via isso na época, na década aí de 2000, 2005, 2006, que a secretaria, pelo menos em Santa Catarina, a Secretaria Estadual de Saúde, ela dava para os pacientes com doenças neuromusculares e traqueostomizados, eles davam um síncrone, né? Como todo mundo sabe, o síncrone ele é um ventilador não invasivo, ele não foi feito nem para ficar ligado 24 horas, né? E nem foi feito para manejar um paciente em traqueostomia, e eles davam aquilo ali para os pacientes com doença neuromuscular. Eu acho que isso foi uma evolução que, graças a Deus, a gente teve aí ao longo dos anos, né, deles entenderem que precisa dar o equipamento certo para a complexidade certa, né, só lembrando que hoje, né, quando isso até para o grupo ali, né, falar das indicações, e a gente tem quando é nos requerido, né, a atenção da fisioterapia para sugerir também os equipamentos para ambiente domiciliar, a gente geralmente recomenda dois, e se não me engano, e eu acho que é isso, hoje nós só temos dois equipamentos homologados pela Anvisa para manutenção de vida, que é o Astral da Resmed e o Trilogy Evo, né, ou aquele Trilogy 100, aquele que tu mostrou as fotos ali. Então, exatamente. eu acho que isso fica um recado, né, e uma coisa para se reforçar para todo mundo, porque às vezes a gente pensa lá, o Stellar 150 faz ventilação domiciliar invasiva, o A40 da Philips Respironics também faz. Mas esse dia eu estava lendo o manual do A40 e ele estava lá descrito que ele não foi feito para ficar 24 horas ligado.
Então, aí tu Então, pensa, putz, né? Assim, ó, o Muito abacaxi, importante. eventualmente, né, uma indicação que a gente vai na toda boa vontade para dar um preço um pouco melhor para as famílias, né, que sofrem tanto com o custo de saúde, e às vezes tu bota um equipamento que oficialmente ele não foi feito para isso, e se der um BO, né, aí a culpa é de quem indicou, né? Então, isso é um ponto aí que tu chamou a Isso, atenção, né? verdade, Yuri. Bem Equipamentos colocado. E a realmente é bem físio teve um importante. papel muito importante em saber indicar a máquina adequada, sabe? A físio acabava conversando melhor com o médico, porque você sabe que a prescrição, às vezes, de insumos e de materiais e dispositivos acaba ficando tudo muito vinculado ao pedido do médico. E às vezes o médico também não sabia. Né? Então a gente, com muita calma, paciência, foi discutindo, foi explicando o que que é um equipamento de suporte avançado, né? E explicando que realmente são poucos aparelhos no mercado. Muitas vezes a gente devolveu o aparelho que não estava adequado para a criança, explicando, mas foi tudo bem, porque é bem isso, a gente faz com muita calma e com tempo, né? Como o Bruno falou, a gente não treina assim, aprende a aspirar, aprende a passar dieta, aprende a entender o que que o ventilador vai entregar para o meu paciente, o que que eu preciso saber em casa. Isso denota tempo, né? Então não pode ser do dia para a noite, que nem você falou, entrega o síncrone e manda para casa. Antes era assim, né? Tipo, chegou o equipamento, vai embora. E a parte talvez mais importante do sucesso da deshospitalização, eu não tenho dúvida, é o treinamento, né? Então, Boa. Bruno, eu tenho duas perguntas aqui que o pessoal do chat fez, porque eu sei que o opa, nosso manda tempo, ó, ver. está voando já, né? Então, tem uma pergunta aqui da Maria Eduarda. Assim, com a falta da infraestrutura básica em alguns domicílios, como o Bruno mesmo falou, que às vezes a população, né, oscila muito no quesito socioeconômico, como que um saneamento, energia elétrica, né, para os aparelhos, espaço físico, como que isso interfere no processo, né? E o que que a gente precisa fazer? Muito boa pergunta, Maria Eduarda. Boa noite, Maria Eduarda. Então, assim, interfere bastante. É por isso que são feitas várias visitas nas casas dos familiares, dos pais, para ver se está tudo adequado. Então, a questão de energia elétrica, questão de posicionamento de tomadas, questão de toda a parte de elétrica ali da casa, de iluminação, tudo é feito feito uma vistoria em mínimos detalhes para a gente conseguir levar essa criança para casa. Enquanto não tiver tudo certinho, essa criança não tem condição de ir para casa. Então, a gente precisa dessa resposta também da adequação da casa para receber esse paciente. E mais uma vez é a Solange que acaba É, articulando isso, a nossa assistente social, sabe, Yuri? Ela Ah, acaba indo visitar a casa, ela consegue o benefício, né, do paciente não precisar mais pagar a água, a luz, dependendo da situação econômica dessa criança. Então, você vê que é um suporte que vai muito além. Né? Às vezes de só assistência hospitalar, esse trabalho social, né? Tivemos algumas situações, Yuri, que o paciente não tinha nem luz na casa. pá. E a gente conseguiu, né, com a Copel, a instalação de um poste, puxar a rede para que essa criança pudesse ter ali a assistência em casa. Então, é um trabalho incrível e é multiprofissional, né? A gente hoje aqui acabou colocando só a fisioterapia, mas essa cartilha, esse livro, são todas as áreas, né? Enfermagem, médico, farmacêutico, assistente social, nutricionista, é um trabalho incrível e que é impossível ter sido feito senão a várias mãos, né? Bruno, mais uma dúvida, da Ana Beatriz Ferreira. Como ocorre a comunicação entre o hospital e os serviços que acompanharão essa criança após alta? Também excelente pergunta. excelente pergunta mesmo. Então, é feita através da equipe da gestão de altas. Então, são eles que vão conversar com o município, entrar em contato para ver onde é que os familiares vão pegar os insumos, para ver se está tudo ok com a casa. Então, eles que fazem essa ponte aí, Contato com o no, SAD, né, Bruno? Eles já juntamente articulam com com o os serviço de pais. atenção.
Exatamente, eles fazem essa ponte aí do hospital para o meio externo, né, do hospital. Então, é o pessoal da gestão de altas, que atua muito bem lá no HC. Trabalha com a gente. A Tati deve estar por Isso, aí também né? assistindo a aula, e ela é Exato. enfermeira e ela articula isso com a rede, né? Então, também um trabalho essencial. Você vê, apesar de ser um trabalho simples, trabalho simples que eu digo, a gente tenta simplificar, se aproximar da família, ver as condições. Às vezes, o custo disso realmente é o material humano, né? As equipes adequando esse cuidado já na UTI, né? E essa criança muitas vezes passa muito rapidamente pela enfermaria, porque ela já está pronta para ir para casa, né? Esse também é um diferencial do nosso trabalho. Então, muita coisa é feita. E às vezes, outro ponto importante, Yuri, muitas crianças, condições clínicas complexas, às vezes interna, primeira vez, está só na VNI, depois precisou da tráqueo. Depois, na próxima internação, está na tráqueo, mas já vai para ventilação mecânica. E tudo isso vem sendo como se um processo. Então, vai tornando tudo mais fácil, né? A família aceitar a tráqueo, depois da tráqueo, a família aceitar a ventilação mecânica, ela está segura para isso em casa. Então, é um processo que ele não é rápido, né? Ele demora, às vezes, várias internações, muitos anos até que acontece, né? Mas hoje a gente, né, já percebeu que é possível e, como o Bruno falou, a nossa perspectiva é divulgar esse trabalho à beira do leito, sabe? Eu acho que isso é importante porque vai beneficiar vários serviços, vários hospitais, né? E principalmente ensinar vários profissionais que é possível e que tem e deve ser feito. Excelente. Até falando um pouco, dando uma pincelada ali do que o Bruno falou ali, os ambulatórios, né, de follow-up, né, então, assim, ó, isso eu queria só dar um reforço, porque hoje, quando a gente pensa em deshospitalização, principalmente deshospitalizações complexas e quando nós temos, principalmente, cuidados respiratórios mais especiais, né? Aí estamos falando em aspirações recorrentes, crianças que não tenham capacidade de tosse, estamos falando do uso de cuff assist não invasivo ou até ventilação mecânica invasiva, porque crianças que são muito invadidas, o que principalmente faz a reinternação hospitalar não programada, que é essa que a gente está falando ali, é programada, né? Quando tu pensa, vou retirar a traqueostomia, né, para começar numa não invasiva, às vezes pode ser feito isso numa situação mais controlada, mas o que leva numa reinternação, principalmente de situações não controladas, são infecções, e aí a gente está falando em infecções, né, hospitalares, quando a gente está falando infecções de trato respiratório, quando a gente está falando em cuidados respiratórios. E aí a visão de vocês terem já essa contemplação, né, de um ambulatório, de rever isso aí com uma equipe multiprofissional, né, e evitar que o problema chegue, não esperar o problema chegar para depois tentar tratar em casa, né, eu acho que é um ponto aí que vocês citaram também, quero só enaltecer aqui, que foi muito importante também. Muito bom. Tem a Maria Obrigado. Eduarda Yuri perguntou para o Ah, Bruno se quando acontece uma emergência, né, o que fazer, né? Já tem um plano estruturado, né, para a família quando acontece uma intercorrência, perto disso que você acabou de falar agora, né? O Bruno também pode responder para a gente. Sim, é indicado que eles venham para o HC, né? Então, eles vão ser sempre pacientes do Hospital de Clínicas. Então, aconteceu alguma intercorrência, a solução é trazer mesmo para o HC, né? Algumas intercorrências, como perda da traqueostomia, os médicos acabam passando para os familiares como é que faz uma troca ali rápida até chegar num pronto atendimento, ou então a gente ensina também como é manusear o Ambu, que também é uma ótima ferramenta ali durante as intercorrências, mas a orientação é que venha mesmo para o HC para o pronto atendimento. Perfeito. e aí essa só dando um complemento nisso, né, assim, quanto mais se treinar para o pior, né, mais fácil Exatamente. fica, né, a gente conseguir resolver o dia a dia, né? Então esses planos
de contingência, e aí eu acho que isso tem que ser um leque aberto, né? E a gente não está falando só situações clínicas, né? A gente está falando de situações estruturais, como vocês falaram, né? Como é que vai fazer com a falta de luz? Como é que vai fazer com a falta de água? Né? Aqui no sul do Brasil, agora todo mundo só fala desse El Niño e fala que é enchente, que vai dar enchente quase certo, uma grande enchente no segundo semestre. Então, assim, todo mundo já está trabalhando nesses planos de contingência. Então, desculpa, o plano de contingência realmente é essencial, não só a parte clínica, mas a situação estrutural, né, e ambiental ali que essa criança está inserida, né? Perfeito. Maravilha. Vamos ver, tem mais Boa. perguntas? Yuri. Acho que Ah, foi Maria por isso. Eduarda agradeceu. Yuri, se quiser encerrar, que nós estamos no Tá nosso bom? laço aí. Tá bom, estouramos o tempo aqui. Bruno, estourou o tempo porque o assunto dá pano para manga, é interessante, Ah, né? E é inovador, né? Então, primeiro, mais uma vez, dando parabéns aí para vocês por toda a iniciativa nesse sentido. Eu quero deixar aqui, deixa eu abrir rapidamente aqui a nossa conversa, onde eu vou dar um spoiler aqui da nossa próxima reunião, né? Então, temos aqui, no dia 19/8, a gente vai definir, vai ser a MIBSC Santa Catarina, que vai encabeçar agora a reunião de agosto, no dia 19, a gente vai divulgar ainda o tema e tal, a intenção é a gente chamar também um pessoal da Subrafir, né, que tem um pessoal que faz um trabalho também bem legal aqui, e tentar puxar o grupo aí para discutir esses temas junto de nós. Então, obrigado, quero deixar só um agradecimento especial aqui para a Erinéia, nossa secretária ali da MIBSC, que está dando todo o apoio para realmente dar os links, né, e o apoio de gravação, disponibilizar a gravação depois, então isso está sendo Vai ficar essencial no também. YouTube, não vai, Yuri, a aula do Bruno? Eu acho que sim, a Sim, Erinéia vamos. é o que vai nos confirmar, mas eu acho que sim, tá bom? Sim, Então, sim. obrigado. Opa, Obrigada, Erinéia, Irineia. Sim, logo depois ele vai colocar todas elas no YouTube. Tá maravilha, legal. Pode divulgar para o pessoal assistir, né? Quem Sim. não pôde participar, beleza. a aula do Show. Bruno vai ficar aí eternizada no YouTube. Maravilha, ah, obrigado. Muito muito bom. obrigado, Yuri. Muito obrigado, Valéria, pela oportunidade de falar de um trabalho tão grandioso que a gente faz lá na UTI, que eu tenho muito orgulho. Lindo, parabéns. Ê! Mais uma missão concluída aí da nossa regional. Yuri, obrigado. Irineia, Bruno, brilhante, maravilhoso. Espero que quem acompanhou até o final tenha gostado, né? Viram as redes sociais o contato do Bruno. Em breve ele vai estar lançando aí a noite de autógrafos do livro, Nós, né? Da Valéria. deshospitalização. Muito legal. Um abraço, pessoal. Boa noite. Obrigada, Yuri. Obrigado, Boa boa noite, noite, pessoal. turma. Obrigado.